2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, diz assim. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 6. O apóstolo prevê o seu martírio. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Testemunho de Paulo sobre a sua morte iminente, a outra tradução, né? Versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Amém? Amém. Então nós, dando continuação ao estudo de 2 Timóteo, nós vemos agora que Paulo vai começar a falar sobre seu martírio, sua morte, sua partida desta terra, deste mundo. Então ele já está sendo oferecido, ou seja, está nos demonstrando que sua morte é iminente, ou seja, está lá próxima já. Ele já sabia que ele seria morto, que ele seria assassinado pelos romanos. Libação. No sistema de sacrifício do Antigo Testamento, essa era a oferta final que se seguia ao holocausto, a oferta de grãos prescritos pelo povo de Israel. Paulo via sua iminente morte como a sua oferta final a Deus, depois de uma vida que já havia sido repleta de sacrifícios a Ele. Então o sacrifício de libação na liturgia do culto judaico, da lei, era o último, né, dos sacrifícios que o povo de Israel trazia para Deus. Então Paulo já tinha feito vários sacrifícios. Agora ele está dizendo que o seu martírio, ou seja, aqueles que irão assassiná-lo, os romanos, por causa que ele pregava o Evangelho, aquilo seria o seu último sacrifício para Deus. Sacrifício de libação. Um sacrifício aceitável ao Senhor. Então, ele não via a sua morte como o fim de tudo, né? Mas ele via a sua morte como um sacrifício para Deus. Ele via a sua morte como um testemunho para Deus. E também via que na morte que ele ia começar a verdadeira vida, né? Com Cristo para sempre, na eternidade e no céu. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. É chegado. Ou seja, todos nós também temos um tempo nessa terra. E por mais que o ser humano não pense nisso, essa é a grande realidade da nossa vida. Nossa partida pode ser a qualquer momento. Nossa partida para Deus. Então devemos estar preparados, né? Quantas pessoas que ofereceram o seu corpo como sacrifício, mas não para Deus, para o diabo, para o mundo, para os prazeres, para o dinheiro. Então, o melhor sacrifício que o ser humano pode fazer é para Deus. É sacrificar sua vida para Deus. Quantos sacrificam sua vida, vendem sua alma para fazer um pacto com o diabo, para ter fama, sucesso, dinheiro, mulheres, para ser um homem conhecido mundialmente, ou a sua banda, ou como ator, ou como escritor, ou como aquele que escreve, faz filmes, ou tem um comércio. Quantos se vendem e sacrificam-se pelo mundo, pelas coisas terrenas. Mas Paulo nos dá um exemplo. Em toda a sua vida, esse aqui não foi o único sacrifício que ele fez. Toda a sua vida foi um sacrifício para Deus, né? Tanto que em Romanos capítulo 12 ele diz que nós devemos oferecer a Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso ele fazia toda a sua vida, né? Este era somente a consumação do seu sacrifício final, a qual ele ofereceria a sua vida, assim como Cristo ofereceu, né? Mas Cristo não tem comparação, né? Cristo foi para oferecer a sua vida para a nossa salvação. Paulo ofereceu a sua vida como um monumento de gratidão a Deus, né? Por tudo que Deus fez até a ele, por tudo que Deus lhe deu, por tudo que Cristo realizou na sua vida. Então ele oferece sua vida a Deus, seu corpo.
Não é à toa que ele disse lá em Gálatas, já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Ele não tinha medo da morte. Se nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, alguns irmãos vão tentar impedir o dia até o sofrimento, né? Até o martírio, até o sacrifício. Ele mesmo sabendo vai. Por quê? Porque ele sabe quem tem crido, sabe que o Senhor é poderoso e guardará o galardão dele naquele dia. Então, essa é a trajetória de Paulo. Versículo 7. Olha o que ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então nós observamos aqui, Paulo, ele tinha então essa honra de poder dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, ou seja, o combate que muita gente combate no mundo ou entre si, não faz ser bom. O único combate que é bom é o combate que o cristão combate contra as hostes da maldade. Paulo diz lá em Efésios capítulo 6 que nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, contra hostes espirituais da maldade. Então o nosso combate, a nossa luta, se for essa que Paulo diz em Efésios capítulo 6, se for uma luta de oração, porque ele também vai dizer, não sei se é em Romanos, para a igreja combater por ele através das orações, lutar por ele através das orações, então esse combate é bom. Se é o combate daquele que Jesus disse, que é o soldado que milita pela milícia de Deus, que luta com as armas de Deus, com as armas da luz, que luta e ganha almas, e prega o Evangelho, e expulsa demônios, e ora, e procura combater este combate. Este é o bom combate. Enquanto há muitos maus combates nessa terra, nós vemos pessoas combatendo combates maus. Por exemplo, pessoas que combatem para ver quem é o melhor, para ver quem é o mais inteligente, para ver quem é o mais rico, para ver quem fica mais rico, combatem por tantas coisas. Quantos países e nações combatem entre si por causa de petróleo, por causa de ouro, por causa de coisas materiais, por coisas mesquinhas. E Paulo está dizendo: eu combati o bom combate, eu combati o combate de Deus, o combate que agrada ao Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira. Filho, olha aqui, você quer ir embora ou você quer ficar? Você que sabe. Ou você senta aqui ou você pode ir. Então, nós aprendemos na palavra de Deus: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Então, combater o bom combate é bom, mas muitas das vezes, muita gente combateu o bom combate, mas não completou a carreira, não terminou a carreira, não terminou a jornada. Por exemplo, quantas pessoas combateram o bom combate, mas desanimaram, desviaram, abandonaram a cruz, abandonaram o Evangelho, ou se tornaram hereges, se tornaram apóstatas da fé verdadeira. Mas Paulo está dizendo: combati o bom combate, completei a minha carreira. A carreira, o que é uma carreira? Nós vemos a pessoa que acabaram 30, 40 anos na polícia. Então a sua carreira é como policial, ou bombeiro, ou médico. É uma carreira. Qual era a carreira de Paulo? A carreira de Paulo era ser um embaixador de Deus no Evangelho, era ser um missionário, um pregador, um cristão. Então ele completa essa carreira e guarda a fé. Guardei a fé. Então, enquanto muitas pessoas estão, a Bíblia diz, enfraquecidas na fé, doentes na fé, fracas na fé,
ou estão fracassando na fé, ou estão com a fé pequena, como disse Jesus, né? Homens de pequena fé. Paulo está dizendo, eu guardei a fé. A fé é as verdades e os parâmetros da palavra revelada de Deus. Ou seja, eu guardei a fé, eu guardei a palavra de Deus no meu coração. Eu obedeci, eu criei na palavra de Deus, eu criei naquilo que Jesus Cristo me revelou e me disse. Eu criei no Senhor, eu guardei a minha fé. Versículo 8. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Desde agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Então Paulo está dizendo, combati o bom combate, guardei a fé, acabei a minha jornada, a minha carreira. Agora, minha coroa de justiça está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, vai me dar naquele dia. Dia, letra maiúscula, pode ver. O dia está em letra maiúscula, porque se refere não a um dia qualquer que nós temos nesse planeta, mas o dia do Senhor, que foi profetizado pelos profetas, foi falado por Cristo, foi falado também pelos apóstolos. A coroa de justiça me está sendo guardada. O significado literal da palavra grega traduzida por coroa é que envolve. O termo era usado como referência às grinaldas ou guirlandas cansadas que eram colocadas na cabeça de dignitários e militares ou atletas vitoriosos. Linguisticamente, da justiça pode significar que a justiça é a fonte da coroa, ou que a natureza da coroa é a justiça, como nas expressões a coroa da vida, a coroa em que exultamos, e a coroa incorruptível e a coroa de glória, que está em 1 Pedro 5, 4, 1 Tessalonicenses 2, 19, Tiago 1, 12, 1 Coríntios 9, 25. Fala das coroas, nas quais vida, exultação, incorruptibilidade e glória descreve a natureza da coroa. O contexto aqui parece indicar que a coroa representa a justiça eterna. Os cristãos recebem a justiça imputada de Cristo, que é a justificação na salvação, Romanos 4. O Espírito Santo opera no cristão a justiça prática, santificação ao longo de sua vida, de luta contra o pecado. Mas somente quando a luta chegar ao fim é que o cristão receberá a justiça de Cristo aperfeiçoada nele, glorificação ao entrar no céu. Então, a coroa de justiça. Aleluia. Nós somos justos porque somos justificados em Cristo, conforme está em Romanos capítulo 4. E a partir de então o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa vida. Para quê? Para nos santificar, ou seja, para nos trazer uma vida de justiça. Uma vida justa, né? O reino de Deus e a sua justiça, Jesus disse. Então, só que nós só vamos receber a recompensa, a coroa, numa salvação eterna nos céus, na glória, naquele dia do Senhor, conforme diz a Bíblia. Ou seja, a justiça, então a coroa da justiça, vamos receber do reto juiz, que é Cristo, o Senhor da glória, onde nos fala também da glorificação, né? Por isso que na Bíblia fala coroa de justiça, coroa de glória, coroa incorruptível, ou seja, que não estraga, não é como madeira, como palha, é uma coroa eterna, que nunca vai se estragar, nunca vai ficar velha e enferrujada, uma coroa incorruptível de glória, a qual o Senhor dará ao seu povo. Também Tiago diz, Tiago 12, que é chamada coroa da vida, ou seja, da vida verdadeira, da vida eterna. Então é esta coroa que Paulo tinha certeza e já estava esperando este galardão, esta recompensa com o Senhor, que é um reto juiz, é um justo juiz, lhe dará naquele dia, no dia da sua glória, no dia do seu retorno, no dia em que todo olho verá e toda língua confessará que Cristo é o Senhor.
E não somente a mim, ou seja, não é somente a ele que vai receber essa coroa, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então fala daquele dia e depois fala do regresso do Senhor. Por que amam a sua vinda? Pregar a vinda de Jesus é uma coisa. Crer que Jesus vai voltar é uma coisa também diferente. Ensinar também. Agora amar é mais ainda diferente. É melhor do que pregar, é melhor do que ensinar, é melhor do que crer. Pois muitos têm fé em Deus, que Deus existe, mas não amam a Deus, não é? Muitos têm fé, creem que Cristo vai voltar, mas vivem uma vida despreparada, como as virgens loucas. Agora muitos creem que Jesus vai voltar, pregam, ensinam e amam a sua vinda. Então, todos quanto amam a sua vinda, amam o Senhor, receberão a coroa da justiça. Então, por que a Bíblia diz o primeiro mandamento? Amar a Deus. Porque esse é o primeiro mandamento e é o mandamento principal. E como disse Jesus, deles depende toda a lei dos profetas. Então, todos aqueles que amam a sua vida, ou seja, amam a Cristo, amam o Senhor, seu retorno, a sua glória, o seu poder. Então todos quanto amam a sua vinda, amam seu regresso, sua volta, esses receberão a coroa da justiça, a coroa da vida eterna, qual o Senhor dará naquele grande dia. Aleluia, todos que amam a sua vinda, todos que desejam ardentemente o seu regresso. Está atrapalhando. Pode falar rápido, vai. Salgadinho? Vai dar, pastor? Dá e já libera, já, não? Todos aqueles que amam sua vinda, ou seja, todos aqueles que desejam ardentemente sua vinda. Nós vemos quando estudamos a livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso era uma igreja correta, doutrinária. Só que Jesus disse, vocês abandonaram o primeiro amor. Ou seja, a mesma coisa, pastor, que você está casado com uma mulher, ou a mulher com um homem, é fiel, não cai, mas não ama também. Porque tem isso, não tem? Tem. Então, era a mesma coisa a igreja de Éfeso. Ela era fiel, mas não amava. Faltava aquele amor apaixonado, amor ardente, amor fervoroso, amor ágape, amor caridoso, a qual Deus derrama no coração dos cristãos. Então é este amor que nós devemos ter pelo Senhor e pela sua vinda. Muitas das vezes nós temos que tomar cuidado, porque a vida do ser humano se torna tão boa na terra que faz ele esquecer do céu, né? Faz ele esquecer das coisas eternas. A Bíblia diz, não sei se é no livro do profeta Isaías, é um dos profetas, diz que ai daqueles que vivem sossegado em Sião, ou seja, ai daqueles que vivem uma vida sossegada na terra, porque tem comida, tem prosperidade, tem tudo, vai na igreja, mas relaxa na parte espiritual, no amor de Deus, na sua vida. Então, devemos voltar ao primeiro amor e amar a vinda do Senhor. Versículo 9. O apóstolo abandonado pelos homens, mas não por Deus. Verso 9. Procura vir ter comigo depressa. Versículo 10. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Na outra tradução, procura vir ter comigo depressa. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para a Dalmácia. Então nós observamos que ele chama Timóteo para vir ter com ele depressa. Por quê? Porque a sua morte era iminente, estava já no final da sua trajetória. Então ele queria pela última vez ver Timóteo, se despedir de Timóteo e orar por Timóteo, Timóteo orar junto com ele. Então, imagine que triste e que alegre ao mesmo tempo, né? Você saber que aquela pessoa é a última vez que você vai ver ela na terra.
É triste, né? Só de pensar, então, eu creio que foi, ao mesmo tempo que foi alegre, ao mesmo tempo foi triste. É alegre porque vai para o Senhor, né? Mas é triste porque perde. Então, essa foi a trajetória de Paulo. Agora ele vai dizer de Demas no verso 10. Demas me abandonou. Por quê? Porque ele amou o presente século. Então ele abandonou o Paulo, desamparou o Paulo. Ele amou o mundo. Então, nós acabamos de ver aqueles que amam a sua vida, né? Receberão a coroa de glória. Agora nós estamos vendo um outro tipo de amor que o ser humano tem. O amor pelo mundo, Demas. Demas é o retrato de muitos cristãos, de muita gente que andou com Paulo, que andou com Pedro, que andou com Josué, que andou com a igreja, que até pregou, evangelizou, mas está amando o mundo nesse momento. Amando o pecado, amando as coisas supérfluas desse mundo. E quando eu falo mundo também, não estou podendo nem dizer que adultério, fornicação, homossexualidade, roubar, furtar, assassinar, mas está amando o sistema de comer, beber, casar, dar-se casamento, comprar, edificar, e está amando o mundo e desprezando Deus, desprezando o Evangelho de Deus. Então isso aconteceu com Demas. Ele amou o presente século. E ele era um dos parceiros de Paulo mais próximos, junto com Lucas e Epáfras. Está lá em Colossenses capítulo 4, verso 14, e Filemão, versículo 24, que é só um capítulo, Filemão. Então, o homem que era próximo de Paulo, mas agora abandonou. E era no momento que ele mais precisava, desamparou. Mas por quê? Porque ele amou o mundo. Ele amou o presente século. Depois vai dizer, Crescente foi para a Galácia, Tito foi para Dalmácia. Crescente. Ao contrário de Demas, Crescente deve ter sido fiel e confiável, uma vez que Paulo enviou a Galácia, uma província romana, na parte central da Ásia Menor, onde Paulo ministrou em cada uma de suas 3 viagens missionárias. Galácia nada mais é do que aquela carta de Gálatas, né, que é enviada para aquela região de Galácia, onde havia várias cidadezinhas, cidades, províncias. Então, Crescente era o homem de confiança de Paulo, por isso ele foi enviado lá. Tito, o antigo colaborador mais próximo de Paulo, junto com Timóteo. Tanto que depois de Timóteo tem a carta de Tito, né? Não precisa nem dizer. Versículo de número 11. 11 e 12. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e Tásio, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tiquico, mandei-o até Éfeso. Na outra tradução, só Lucas está comigo. Toma Marcos e Tásio contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tiquico a Éfeso. Então, nós vemos Lucas, né? Lucas foi o escritor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Ele acompanhou os apóstolos. Depois que houve a conversão de Paulo, ele passou a acompanhar Paulo, né? Tanto que no Novo Testamento, a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que grande parte do escrito ali fala de Paulo, né? Por quê? Porque Lucas é escritor, Lucas acompanhou Paulo. E Lucas era um homem muito abençoado, detalhista. Tanto que, para escrever o Evangelho de Lucas, ele conversou com muita gente. Conversou com os apóstolos, conversou com muitas testemunhas que estiveram junto com Cristo. Então ele escreveu. Pode ver que é o evangelho mais completo dos 4, embora todos tenham coisas que outros não tenham. É a narrativa mais completa da vida de Cristo. Depois ele fez a narrativa também para Atos dos Apóstolos, né? Do começo da igreja e da expansão do cristianismo, do evangelho na terra. E foi escrito por um homem chamado Teófilo, né? Então nós vemos o amor que Lucas tinha pelas almas, né? Pode escrever 2 grandes livros para uma única pessoa. Teófilo significa amigo do bem, amigo de Deus. Então, ele enviou essas cartas. Ele também era um médico, era um doutor, ou seja, Paulo chama também de médico amado do Senhor. Não sei se lá em Romanos, era um homem que ajudava, colaborava com o ministério. Lucas, sendo tudo isso que eu acabei de falar aqui, não foi chamado apóstolo. Não foi.
Hoje não tem apóstolo mais, pastor. Não sei se o pastor concorda comigo. Apocalipse diz o que da Nova Jerusalém? Vai ter 12 portas e nelas vai estar escrito o nome dos 12 apóstolos. Não vai estar escrito lá o nome do Valdomiro, o nome daquele do G12, não vai estar. Apóstolo Macedo, apóstolo Aélio Soares, apóstolo Roberto, apóstolo, não vai. Está lá, Apocalipse, sabe lá, na Nova Jerusalém. 12 portões e 12 pérolas com os 12 nomes das tribos de Judá e dos 12 apóstolos. Está falando que vai ter 14, 15, 16, 20. Então, devemos tomar cuidado com esse movimento moderno, que é títulos, né? Isso nada mais é do que título, né? Já não estão satisfeitos mais com o título de pastor, então eles querem ser algo mais acima de pastor, né? Então eles querem ser apóstolos. E logo vai querer inventar uma mais acima. Não sei de onde vão tirar, mas eu já ouvi comentários que tem até patriarca já. Patriarca foi Abraão, Isaac, Jacó. Creio que Jó também foi um patriarca antigo, né? Então, esse mundo busca títulos. Lucas não buscava título, né? Eles tão somente estava satisfeito em colaborar para o reino de Deus, né? Colaborar. Era um obreiro na presença de Deus. E escritor de 2 cartas, né? Que inspiradas por Deus, que estão na Bíblia, né? Então tem muita gente hoje prepotente, arrogante. Agora nós vemos Marcos também, ó. Toma Marcos e case comigo, porque ele é muito útil para o ministério. Tem até uma pregação sobre isso, sobre Marcos. Porque Barnabé e Paulo se separaram na briga por causa de Marcos. Um queria levar, o outro não queria levar. Paulo, no caso, não queria levá-lo, porque na primeira viagem ele tinha abandonado, né, no meio do caminho. Aí na segunda ele queria ir, Paulo falou, não, ele não vai. Barnabé falou, não, ele vai. Não, ele não vai. Então houve aquela contenda que foi tão forte que os dois se separaram. Mas tudo pela permissão e pela vontade de Deus, porque quem ganhou com isso foi o reino de Deus, né? Cada um saiu para um lado para pregar a palavra de Deus. E uma característica importante que nós vemos na vida de Barnabé é o homem que sabe recuperar pessoas, né? Obreiros, né? Paulo mesmo estava lá abandonado. Quem foi atrás de Paulo? Barnabé. Pode ler lá em Atos, o pastor está lendo. Marcos também, o próprio Paulo queria abandoná-lo. Quem recuperou Marcos? Barnabé. Não é muito falado dele, né? E ele também não é um apóstolo, né? Mas fez a obra de Deus, né? Martinho Lutero se denominou apóstolo. George Miller, John Wesley, Savonarola, John Hus, Tertuliano, Agostinho, Irineu, Crisóstomo, Policarpo. Policarpo foi o discípulo do apóstolo João. Ele não se denomina apóstolo, pastor. Ele se denomina apenas um servo do Senhor e é chamado de bispo, né? Pastor, bispo, presbítero. Até Pedro, em 1 Pedro, se chama de presbítero também, mesmo sendo apóstolo. Então, nós devemos tomar cuidado com esse movimento que está tendo nas igrejas, né? De profecias, revelações, unções proféticas, atos proféticos, e é tanta e tanta coisa, né? Há lá de igrejas que tem helicópteros e sai jogando um ungido na cidade declarando que a cidade é do Senhor Jesus, né? Aonde Paulo fez isso? Aonde algum homem bíblico fez isso? Então esses movimentos são fajutos, são mentirosos. Mas para não sair do assunto, voltando a Marcos, agora até Paulo reconhece que Marcos é útil para o ministério. Então a grande pergunta para nós aqui nesse texto é: somos úteis ou inúteis? Então, essa é a pergunta da multidão que amontoa as igrejas. A maioria são servos úteis ou inúteis? São servos que fazem alguma coisa, né? E mesmo fazendo somos inúteis ainda, né? Conforme diz a palavra. Ou são servos inúteis, relaxados, que colocam o arado mais óleo para trás. Então nós vemos que Marcos foi recuperado por Barnabé e agora era muito útil para o ministério. Paulo de Paulo chamá-lo para vir ter com ele.
chamá-lo. Então, reconhecimento de Paulo aí para Marcos. Quanto a Tíquico, mandei para Éfeso. A igreja de Éfeso, Paulo manda Tíquico para a igreja de Éfeso. Paulo havia enviado antes este homem a Éfeso, ou está vivendo agora, para entregar esta segunda carta a Timóteo, assim como havia sido usado antes para entregar as cartas de Paulo às igrejas em Éfeso. Colossos, Éfeso 6,12, Colossenses 4,7 e talvez a Tito. Então, era um dos secretários de Paulo também que estava enviando essa carta para Timóteo, pois ele estava lá em Éfeso. Verso 3. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Só esse aqui agora por enquanto. Verso 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então nós observamos aqui que Paulo está dizendo para Timóteo: quando você vir, Timóteo, traz a minha capa que deixei em Troade. Por quê? Por causa do inverno, que não tem nenhum significado espiritual, né? Tem gente que já quer dizer que a capa, não sei o que tem. Era tão somente uma blusa, um blusão, podemos falar assim na linguagem nossa, né? Um cobertor, uma manta, uma capa, para cobri-lo nas noites que eram frias e terríveis nas prisões, né, daquela época. Então, por causa até também por causa do inverno, né? Ele pedia para que trouxesse a capa para ele. E também os livros, especialmente os pergaminhos. Os pergaminhos são as escrituras do Antigo Testamento. Os livros são os livros escritos daquela época que ele lia, né? Ele era um homem culto. Livros, por exemplo, de filósofos, ele lia, tanto que nas cartas dele, ele citava frases de filósofos, né? Por quê? Porque ele era um homem, eu vou dizer aqui, o que não só eu digo, mas os estudos dizem, né? Foi dos 20 mais inteligentes que eu vi nesse mundo já, a mente de Paulo. Um homem extremamente culto, inteligente, tanto que 1/3 do Novo Testamento, Deus deu para ele escrever, né? Deus deu para ele o nível da sua capacidade que Deus lhe deu, é claro. Tanto que até ele reconhece que o que Paulo escreveu era difícil de entender muitas coisas. E as pessoas distorciam, como distorciam as escrituras para a própria perdição. Está lá em 2 Pedro. Já li aqui várias vezes também, quando Pedro vai falar nos escritos de Paulo. Por quê? Era um homem extremamente inteligente, ungido, sábio, amante da obra de Deus, da obra do Senhor, amante do próprio Senhor. Então ele queria estudar, mesmo sabendo da sua morte iminente, ele queria continuar os seus estudos, queria continuar lendo as Escrituras, queria continuar até o fim da sua vida, né? Aprendendo, né? Por isso que eu digo, nunca é tarde para estudar, nunca é tarde para aprender. Nunca. Tem pessoas que dizem, eu já sou velho, acho que não vou mais em culto de ensinamento, não. Eu não vou ler mais a Bíblia porque não entra na minha cabeça mais. Não tem? Não tem? Tem. Pessoas que dizem isso. Mas nunca é tarde. Paulo escolheu se dedicar a Deus, a estudar até o fim de sua vida. Verso 14. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarde também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Então, foi um homem que prejudicou muito Paulo e resistiu às palavras de Paulo. E Paulo manda Timóteo tomar cuidado com ele. Tome cuidado com este homem, Alexandre. Então, às vezes, quando nós vamos alertar o irmão, o crente, o cristão, de uma pessoa que está causando mal à igreja, herege, é preciso dar nome ao boi, né? Dar nome ao cavalo, né? Porque senão fica no ar e pode falar que está generalizando. Então Paulo também, quando ele tinha que denunciar e falar, ele dava o nome, né? Tanto para elogiar como para dizer, toma cuidado com este homem.
ele me causou muitos males, e o Senhor vai dar paga das suas obras a ele. Guarda-te dele, porque ele resistiu fortemente às nossas palavras. Ou seja, tudo indica que ele resistiu à pregação do Evangelho, né? Para continuar na mentira e na heresia. Então, Timóteo, toma cuidado com este homem. Toma cuidado. Verso 16. Diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, a todos os gentios ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Então Paulo está dizendo, na minha primeira defesa, porque ele era um cidadão romano, para ser morto, executado, ele deveria ser ouvido primeiro pelos juízes e até pelo imperador, porque lá em Jerusalém, quando estavam julgando, ele apelou para César, né? E uma das qualidades, uma das mordomias ou privilégios, a palavra melhor é privilégio, que o cidadão romano tem, é de poder apelar para o próprio imperador César. Ou seja, o próprio imperador ia ser o juiz da sua causa. Então ele apela para César, está lá na Bíblia, está lá em Atos. Ele vai para César. César ouve a palavra, que na época é Nero, né? Fala o César, que é o César, né? Que é os líderes romanos, é os imperadores romanos. Nero, Domiciliano, teve vários. Na época da execução era Nero que comandava, né? Um dos homens mais ímpios que teve, né? Ele chegava a queimar a cidade e botava a culpa nos cristãos. Então ele apelou para esse camarada julgar ele, né? Cara totalmente neurônico. Tem até um filme dele, Nero, passou já na televisão. Um homem extremamente lunático e perverso. E Paulo vai se defender diante de todas essas pessoas que o acusavam e esse homem ímpio. E ele diz que todos o abandonaram, ninguém foi junto com ele, ninguém participou daquele momento da vida dele. Mas o Senhor estava com ele e deu força para ele. Para quê? Para que ele pudesse pregar, testemunhar de Cristo. E todos os gentios o ouvissem. Todos que estavam ali naquela tribuna, naquele lugar de juízo, né? Ouvindo aquele julgamento, estavam ouvindo o testemunho de Paulo, o Evangelho. Ouviram ele pregar. E ele foi liberto da boca do leão, né? Não como Daniel, literalmente, mas figuradamente. Ou seja, a boca do leão é a boca do maligno, a boca dos perversos, que estavam ali prontos para esmagá-lo, né? Paulo não envergonhou o Evangelho. Ele aproveitou até o seu julgamento para pregar o Evangelho. Amém. Porque era por causa disso também que ele estava sendo julgado, né? Não era por causa que ele era um criminoso, assassino, adúltero, mentiroso, fazia rebeliões. Não, ele estava sendo julgado por pregar o Evangelho. E pregou, e falou, não temeu, não ficou com medo, mas foi até o fim, na presença do Senhor. Verso 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa é a certeza que ele tinha, que o Senhor iria livrá-lo e também iria levá-lo para a glória, para o reino celestial. Então, essa era a certeza dele, por isso ele pregava, foi até o fim fiel ao Senhor. Então ele termina dizendo, ao Senhor seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 19. Sauda, Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo deixei o doente em Mileto. Então nós vemos mais saudações aqui, né? A Prisca e a Áquila, a casa de Onesíforo. Então esses eram homens que pregavam também, né? Era um casal que eram amigos fiéis do apóstolo Paulo. Erasto ficou em Corinto, né? Uma das igrejas mais problemáticas da Bíblia, né? Ele ficou ali, creio eu, amando de Paulo também para continuar o trabalho de Deus, né? A pregação do Evangelho. Onesíforo também um homem que ajudava o apóstolo Paulo. Também fala de
Trófimo, Paulo deixou ele doente em Mileto. O nativo da Ásia, especialmente de Éfeso, que acompanhou Paulo de Grécia a Troade. Ou seja, Paulo era um dos homens que tinha o dom de curar, não tinha, pastor? Tinha. Fazia maravilhas. Mas esse aqui ele deixou doente em Mileto. Eu creio que ele orou por ele, não orou, pastor? Mas Deus não quis curar. Não vou dizer que eu não sei, mas eu creio que ele orou, porque se ele orou para o espírito da carne dele sair por 3 vezes, ele também orava pelos outros, né? Mas Deus não quis curar naquele momento, né? Eu creio que depois ele foi ileso dessa doença, assim como Timóteo. Paulo manda Timóteo tomar um pouco de vinho, por causa das dores que ele tira o estômago. Então, nós observamos que há casos e casos, não é porque a pessoa está doente, ela tem falta de fé, porque é isso que muita gente ensina hoje nas igrejas. Quem está com uma doença é porque tem falta de fé, ou quem está desempregado, ou quem é pobre. Essa teologia maldita, né, da prosperidade ensina todas essas heresias, né? Só que temos que analisar cada caso ao caso. Verso 21. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Então aqui fala de alguns irmãos que estavam ali junto com Paulo. Antes do inverno, em vista da estação que se aproximava e da fria selva romana, Paulo precisava da capa para manter-se aquecido. Ele também teria menos oportunidade de usar os livros e pergaminhos, uma vez que a luz diurna durava muito menos no inverno. Eubulo, Prudente, Lino e Cláudia. Os 3 primeiros nomes estão em latim, que pode indicar que eram da Itália e haviam sido membros da igreja em Roma. Cláudia era uma cristã e amiga próxima de quem nada mais se sabe. Então eram irmãos ali, nós não sabemos quem são, a Bíblia só fala uma vez o nome deles, mas eram pessoas que fizeram parte ali da história de Paulo, né? E da história da igreja, porque está na Bíblia também, né? Verso 22. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Amém? Então ele vai dizer para Timóteo: o Senhor seja com teu espírito, que a graça esteja convosco. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia.